Caminhada pela paz na Arquidiocese de Belo Horizonte segue chamado do Papa Francisco. Previdência é tema de Congresso Nacional em Belo Horizonte. E tem ainda o desafio do futebol na altitude boliviana e passeio no fundo do mar da Austrália. Agora no Horizonte Notícia. Em mensagem nesta semana em que celebramos a biodiversidade, o Papa Francisco disse que todo o universo é uma linguagem do amor de Deus, de seu afeto sem medida por nós. Terra, água, montanhas, tudo é carícia de Deus. É seguindo a carta encíclica do Pontífice que diz: a Mãe Terra grita contra o mal que provocamos. A Arquidiocese de Belo Horizonte realiza mais uma caminhada pela paz e pelo meio ambiente. Saiba como participar na reportagem. A represa Várzea das Flores é importante para o abastecimento de 14 cidades em Minas, entre elas Belo Horizonte, Contagem e Betim. Neste ano, a Caminhada pela Paz vai reforçar a importância da preservação desse reservatório. Quem vai dar mais informações para a gente sobre a caminhada é o Frederico Santana, coordenador de projetos do Vicariato Episcopal para Ação Social e Política. Fred, quais são hoje as preocupações com o reservatório Várzea das Flores? Ele já era muito importante, responsável por abastecimento de 14 cidades, como você mencionou, e se tornou ainda mais importante depois do rompimento da barragem Mobradinho, porque se cessou a coleta de água do rio Paraupeba e se passou então a coletar um volume ainda maior de Várzea das Flores. Estamos fazendo um esforço de mobilização junto às paróquias da região de Contagem, sobretudo, que estão próximos ali, e da região de Betim, que é onde vai acontecer a concentração, no bairro Itacolomi, e o objetivo é justamente aproveitar do Dia do Meio Ambiente, das atividades que acontecem naquela semana, para que a gente possa ter uma caminhada bonita, festiva, com a participação também dos movimentos ambientais de toda a região metropolitana. E como que as pessoas podem participar? A caminhada está prevista de iniciar com uma concentração no bairro Itacolomi, em Betim, bem próximo à Vargem das Flores, 8h30 da manhã, de onde a gente sai em caminhada. Vai dar mais ou menos 1,5 km, 2 km de caminhada até a orla, até a lagoa, onde então a gente encerra com uma celebração e por volta de 11h30. Então, as pessoas que estiverem interessadas em participar vão ver caravanas saindo de várias paróquias. Também é possível que a gente coloque um transporte que vai sair da Praça da Estação do centro de Belo Horizonte e é só chegar e participar. Joia, muito obrigado, Fred. Obrigado. Lembrando que a Caminhada pela Paz será no dia 8 de junho, a partir das 8h30 da manhã. André Cristino, para o Horizonte Notícia. Mais de 1.000 profissionais e estudantes participam em Belo Horizonte do 5º Congresso Brasileiro de Direito Previdenciário. Na programação, oficinas e palestras para debater com especialistas e autoridades este tema tão atual e polêmico. Alvo de muitas críticas, o texto da reforma apresentado pelo Executivo segue na Câmara dos Deputados em Brasília, aguardando votação. Se aprovada, a reforma da Previdência da maneira como está, a vida de muitos brasileiros será afetada. Eu sei da pressa do governo de querer resolver, de querer aprovar esse projeto de emenda constitucional, mas eu acho que ainda temos que debater, ainda temos que ter muito diálogo, porque isso acarreta problemas, questões de natureza social para toda uma sociedade. E esse foi um dos assuntos abordados no 5º Congresso Brasileiro Previdenciário, realizado em Belo Horizonte. O Congresso ele tem dois objetivos. Primeiro, discutir a reforma da Previdência Social, que está em tramitação no Congresso Nacional, com a presença de diversas autoridades, professores, inclusive representantes do governo federal. E o outro objetivo é discutir os temas que estão no Poder Judiciário, que envolve todas as temáticas envolvendo o direito previdenciário. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Luiz Alberto Gurgel de Faria, que palestrou sobre direito previdenciário, reconhece a necessidade de uma mudança na Previdência, mas não da forma proposta. É importante que cada congressista, cada deputado, cada senador, quando for analisar, lance o seu olhar, lembrando que nós estamos num país em que a renda per capita ainda é muito baixa, e nós estamos num país em que, na realidade, muitos municípios dependem dos benefícios que os segurados da Previdência recebem. Então, volto a dizer, não é uma fala contra a reforma. A gente sabe que essa reforma é necessária, mas você precisa fazer ajustes. Certamente terão a sensibilidade para verificar
que é necessário mudar, mas não com a receita tão amarga como está na reforma atual. E agora é a hora dos esportes. André Cristino vem nos contar quais os destaques do fim de semana. Seja bem-vindo. Obrigado, bom dia, Fernando, bom dia a todos. Vamos começar falando sobre a Série B. Amanhã, às 7 horas da noite, o América vai jogar contra o Brasil de Pelotas em busca da primeira vitória na competição. Até aqui, são 4 jogos com 3 derrotas e 1 empate. Só que o Brasil de Pelotas não venceu nenhuma, perdeu as 4. Então a situação do América é um pouco melhor. Tomara que ele consiga a primeira vitória. Enquanto o América masculino não vai tão bem, o América feminino vai muito bem, obrigado. E amanhã, às 5 horas da tarde, no Pituaçu, tem a segunda partida das oitavas de final do Campeonato Brasileiro A2 de Futebol Feminino contra o Bahia Lusaka. O América venceu o primeiro jogo por 2-1, então se empatar, avança para as quartas de final. Vale lembrar que no meio da semana, o Cruzeiro garantiu vaga nas quartas de final ao bater o Pinheirense do Pará e vai enfrentar agora o Ceará, que eliminou a Portuguesa. Já na Série A, amanhã, às 7 horas da noite, o Atlético joga fora de casa contra o Grêmio, lá na Arena do Grêmio. O Atlético é o vice-líder do campeonato e o Grêmio é o vice-lanterna. Então, há uma expectativa que o Atlético consiga um bom resultado, até porque o Atlético até agora fez 2 jogos fora de casa pelo Brasileiro, venceu os 2. E vai ter reforço em relação àquele time que jogou pela Sul-Americana no meio de semana. Os titulares vão todos para o Sul. Então terá Vitor, Fábio Santos, José Wellison, Luan, Geovânio, Casares e Ricardo Oliveira reforçando essa equipe. E para fechar a Série A, o Cruzeiro joga no domingo, às 7 horas da noite também, contra a Chapecoense no Independência. É uma boa oportunidade para o Cruzeiro recobrar a moral com a torcida. A torcida vem reclamando muito que o Cruzeiro não joga bem. A Chapecoense não venceu nenhuma partida fora de casa até então. E o Cruzeiro tem boas lembranças no Independência neste ano. Foram 3 jogos, não perdeu nenhum e foi lá que o Cruzeiro levantou a taça de campeão mineiro de 2019. Tá certo, André. Agora vamos mudar um pouquinho de assunto. Você já esteve lá na Bolívia ou teve alguma experiência na altitude? Não estive lá, mas a gente vê que sempre que o time brasileiro vai jogar lá, sofre. Pois é. Eu imagino que não deve ser nada fácil, ainda mais jogar futebol, né? Em um dos cenários mais altos do planeta. Esse tema voltou à discussão nesta semana. Por quê? Pois é, foi por causa da morte repentina de um árbitro num estádio que fica a 4.090 metros do nível do mar. O incidente reabriu o debate sobre disputar jogos em grandes altitudes, um tema que gera mais defensores do que críticos no país. O estádio do clube boliviano Always Red fica a mais de 4.000 metros de altitude e é o único com grama sintética do país. Foi aí no local que um árbitro de 32 anos morreu de infarto quando apitava uma partida da primeira divisão. O profissional foi socorrido, mas não resistiu. O boletim médico descartou que a morte tenha sido provocada pela altitude. Mas o episódio reacendeu o debate sobre jogos em estádios localizados em cidades muito altas. Os funcionários do clube defendem que é necessário preparo prévio para jogar na região. Este médico da equipe afirma que a 4.200 metros acima do nível do mar, qualquer jogador pode se sentir mal e que se o atleta não passa por uma adaptação, pode sim sentir efeitos ruins. O estádio municipal, com capacidade para 25 mil espectadores, foi inaugurado em 2017 pelo presidente boliviano Evo Morales. No ano passado, foi preparado para o uso da equipe local, sob a condição de que representasse El Alto, uma cidade de população indígena, na maioria das vezes migrantes. A seleção boliviana usa tradicionalmente o fator altura contra outros países. O estádio Hernando Siles, em La Paz, a uma altitude de 3.660 metros, é a base da equipe nacional e a sede oficial dos confrontos internacionais. E há outros estádios menos famosos, mas ainda assim próximos das nuvens, como o de Potosí, a quase 4.000 metros, e o de Oruro, a 3.700 metros. Apesar de ser o mais moderno do país, o estádio municipal de El Alto ainda não recebeu partidas internacionais. Em meio ao debate sobre os efeitos do mal da altitude, a arma do futebol boliviano não deve ser usada tão cedo. E agora, lá das nuvens bolivianas, a gente vai descer para o fundo do mar, porque a Uber lançou um novo serviço. Como é que é isso, André? É o Scoober, que ele levará passageiros ao fundo do mar para apreciar a grande barreira de corais da Austrália. O passeio de 1 hora custará cerca de R$4.000 por pessoa. Um passeio pelas profundezas no oceano, pedido por meio do aplicativo de transporte, se tornará possível em breve para alguns australianos selecionados. Segundo a Uber, a partir da próxima semana, pessoas no estado de Queensland
poderão solicitar o tour de submarino para 2 pessoas ao local que é um patrimônio mundial. Serão 20 mergulhos de 1 hora cada entre 27 de maio e 18 de junho. Uma reserva especial do Scuber inclui ainda uma viagem de helicóptero até o local do mergulho. O pequeno submarino vai levar 2 pessoas a 20 metros de profundidade em rotas designadas ao redor do Recife, em parceria com um grupo de defesa ambiental. A Grande Barreira de Corais é o lar de mais de 1.500 espécies de peixes e corais, mas tem sido seriamente ameaçada pela poluição e pela mudança climática. É caro, mas deve ser um belo passeio, né? Deve ser muito bonito. Tá certo. A gente termina aqui até segunda-feira. Bom fim de semana para todo mundo. Tchau, tchau.